Olá, bem-vindos e bem-vindas ao canal Revisão da Lição. Hoje a gente começa a segunda parte do nosso estudo sobre o livro dos Salmos. A ideia, então, é olhar os textos de cada dia, sábado até sexta, e ver como os Salmos falam de temas, assim, super importantes pra gente hoje e pros azentos finais também, né? Pecado, sofrimento, o juízo de Deus. Aquela luta entre o bem e o mal. Isso. E a esperança que a gente encontra em Deus, mesmo com tudo acontecendo. O nosso objetivo é tirar as lições principais, sabe? Começando pelo sábado, ele já lembra algo bem importante. Os salmos são, assim, fundamentais para a gente entender o tempo do fim. Não é só Apocalipse. Exato. Eles entram fundo em questões como justiça, o pecado, a perseguição. E é interessante, sabe? Como eles pegam toda a gama de emoções humanas, do abatimento total até a alegria. Mostram Israel ali tipo numa batalha espiritual mesmo. E muitas vezes questionando, né? Por que Deus demora para agir contra o mal? Algo que toca a gente hoje. Com certeza. Aí a busca por resposta leva para o santuário. E a base de tudo é Deus como Criador. O verso para memorizar, Salmo 67, versos 3 e 4, já aponta para isso. Louvor universal e o julgamento justo de Deus. Indo para domingo, o Salmo 46. Nossa, que força! Socorro bem presente nas tribulações. Uma mensagem de esperança muito forte, né? E faz um contraste, o mundo caótico versus as promessas de Deus, que são bem melhores. Pois é. E o contraste ali não é só tipo bom com melhor. É a rebelião humana, as consequências disso. Que dá João contra o plano de Deus para restaurar tudo. E a ordem é clara. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, lá no verso 10. Poderoso. Mesmo quando a gente vê descrições de colapso cósmico, tipo Apocalipse 6 ou 2 Pedro escreis, a certeza é, isso aqui não vai durar para sempre. A nossa âncora, como a lição diz, é o caráter de Deus. A cruz mostra isso. E essa ideia continua na segunda-feira. Esperança em meio à turbulência. O Salmo 46 sugere que a volta de Cristo vai mexer com a terra fisicamente mesmo. Vai ser o fim dos reinos falhos do mundo. Jeremias 4 também descreve um cenário bem pesado antes da restauração. E a visão de Daniel 7 com aquelas feras saindo do mar agitado reforça essa instabilidade, o egoísmo dos poderes aqui da terra. Verdade. Mas aí vem Filipenses 3.20 e muda tudo. A nossa pátria está nos céus. Quer dizer, acima desse caos todo, tem um governo firme, um trono estável. As coisas podem até piorar aqui por um tempo. O próprio Salmo 46 indica isso nos versos 6 e 7. Sim. Mas a promessa final é de segurança para quem confia em Deus. Chegamos na terça com o Salmo 47, versos 1 a 4. Fala do nosso lugar no reino de Cristo e da ideia de domínio, que na Bíblia muitas vezes é simbolizada pelos pés, né? Satanás até pode ter reivindicado o domínio aqui na terra, como a gente vê em Jó. Isso, Jó 1.7. Mas a soberania final, quem manda mesmo, é Cristo. Essa simbologia do pé para indicar posse vem lá de Gênesis 13. E é super importante não confundir dois momentos, né? Uma coisa é 1 Tessalonicenses 4, o arrebatamento, o encontro com Cristo nos ares, na sua volta. Certo. Outra coisa bem diferente é Zacarias 14.4, que fala dos pés de Cristo tocando o Monte das Oliveiras já purificado, depois do milênio. Ali ele estabelece o reino eterno. São dois momentos distintos. Exatamente. Que marcam a consolidação do domínio dele. E a lição até menciona uma citação de Ellen White, que descreve a Nova Jerusalém descendo justamente nesse monte purificado. Interessante. Na quarta, o Salmo 75 nos coloca diante do juízo. A lição até sugere uma ligação com a destruição do exército de Senaqueribe. Sim, como um tipo, né? Isso, um símbolo do que vai acontecer com os ímpios no final. E as referências ao cálice da ira de Deus lá em Mateus 26 e Apocalipse 14 ficam bem fortes aqui. Pois é, o juízo divino, segundo o Salmo, vem para corrigir quem tomou poder e autoridade que não eram seus. A lição faz um contraste interessante com filosofias mais egocêntricas. Menciona Nietzsche como exemplo de pensamento que nega um sentido maior. E, bom, como a fonte coloca, leva ao colapso.
Faz sentido. E isso lembra o alerta de 2 Timóteo 3 sobre o declínio moral no fim dos tempos, onde os valores bíblicos são atacados, invertidos. Então, a esperança não está em a gente conseguir melhorar tudo aos poucos, sabe? Está na intervenção de Deus, na restauração que vem dele. Quinta-feira traz o Salmo 67, com aquele desejo, para que se conheça na terra o teu caminho, a tua salvação. E o pedido para que o rosto de Deus brilhe sobre nós, nos versos 1 e 2, está ligado diretamente com a nossa missão de refletir a luz dele. Meio como a mensagem dos anjos em Apocalipse 14. Exato. A lição usa até a analogia daquele material super preto que absorve toda a luz. É um perigo a gente não refletir o caráter de Deus, né? Com certeza. A vocação original de Israel, que hoje é da igreja, era ser uma casa de oração para todos os povos, como diz Isaías 56. Um farol da salvação, como está no Salmo 67. Mas falharam nisso, né? Historicamente, houve falhas, mas a igreja remanescente de Apocalipse 14, ela não se fecha. Pelo contrário, ela tem um papel ativo, anunciar a mensagem final para o mundo todo, convidar todo mundo para se unir a Deus no seu Monte Santo. E para fechar a semana, na sexta, a lição reforça. A gente precisa de mais do Espírito Santo para cumprir essa missão, de testemunhar até os confins da terra, como está em Atos 1.8. Ellen White enfatiza isso. Fundamental. Entender que essa obra não é nossa em primeiro lugar, é de Cristo. E ele dirige tudo lá do santuário celestial que a gente entende como o centro de controle da obra final dele. Ele que guia e capacita. Isso. Assim como Israel precisou seguir as ordens de Deus para fazer o que parecia impossível, a gente também é chamado a seguir a direção de Cristo. Cooperar com o Espírito Santo, que, aliás, já está trabalhando no coração das pessoas. Preparando o terreno. Exatamente. Preparando pessoas para se unirem ao Cordeiro lá no Monte Sião. Muito bom. Fica o aprendizado dessa semana. Até o próximo estudo da lição. Até a próxima.